Havendo número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. A pauta judiciária, aqui pela ordem. Presidente, com licença. Pois não. Eu estou retirando de pauta os processos 113 até 119. São os do município de Açu. 119. 113 a 119. Está retirando de pauta ou não, mesa? Retirando de pauta. Retirando de pauta. Presidente, aqui eu tenho a lista impressa pela ordem, e ele tem, o 124 é um processo da minha relatoria, só continuidade do julgamento. E a sustentação oral do doutor Juliano Lira, e face às colocações que Sua Excelência fez, eu pedi o retorno dos autos para fazer um exame mais detalhado ante as colocações feitas na sustentação oral e trazendo agora. Então, está com a palavra o desembargador Hamilton. Pode, o 124 da pauta. Eu recebi aqui de Luciana. Muito obrigado, Luciana. É um agravo de instrumento. Doutor Juliano Lira Guimarães falou pela parte agravante. Está com a palavra o desembargador Hamilton. Pronto. Pedindo o retorno, como disse, o retorno dos autos para exame, contrapondo a fala do nobre advogado, apenas para examinar ante o meu convencimento prévio e reanalisando as questões, mesmo em detrimento a todas as colocações pertinentes feitas pelo doutor Juliano, eu estou encaminhando no sentido que estava anteriormente, negando provimento do agravo de instrumento, tendo em vista principalmente os precedentes jurisprudenciais que existem dos tribunais pátrios, sobretudo de tribunais superiores, que eu cito, inclusive do STJ, tendo em vista que o benefício previdenciário que a esposa do falecido recebe a título de indenização, ela não impede a acumulação com benefício previdenciário. Ademais, o benefício por ela recebido não é em função dos filhos que atingiram a maioridade, mas sim para ela, como esposa. E, não obstante a pertinência dos argumentos tecidos pelo doutor Juliano, eu encaminho meu voto reafirmando a posição adotada anteriormente, feito análise com as colocações sustentada de forma bastante coerente pelo doutor Juliano. Essa, em síntese, as razões da minha posição, senhor presidente. Estou olhando aqui, observando aqui no PJE que não há divergência. Não estou proclamando, nos termos do voto de Vossa Excelência, pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Dando continuidade aqui à pauta, o 125, desembargador Hamilton, também de sua relatoria, apelação civil 010-1090. Aqui está escrito doutor Guério Saraújo Pereira de Andrade e doutor Indemberg Fernandes Dutra. Falam pela parte apelante Valdécio Dantas. Está em mesa? Está em mesa, senhor presidente. O Indemberg daria a palavra ao doutor Indemberg, caso queira fazer alguma colocação. Indemberg, Vossa Excelência, tem até 15 minutos na forma regimental. Pois não, senhor presidente. Eu cumprimento Vossa Excelência, por igual o eminente desembargador Amilcar Maia, a eminente desembargadora Inês Fernandes, a não menos eminente procuradora de Justiça, doutora Carla Amigo. Aproveito a oportunidade para registrar aqui em face do Dia Internacional das Mulheres essa homenagem a todas elas, e o faço na pessoa da desembargadora Neise e da doutora Carla Amigo. Esse processo, na verdade, essa apelação, ela se opõe à sentença proferida pela Vara Civil de Caicó,
mais precisamente pelo eminente magistrado, saudosa memória, Dr. Luiz Antônio, em que naquela oportunidade decretou a revelia da parte ré, aqui apelante, e o fez sob o fundamento de preclusão, assim considerado o fato por ele articulado de que houve uma decisão marcando a audiência de instrução e julgamento e, por ocasião dessa decisão, não houve insurreição da parte, alegando que não teria sido observado o prazo de contestação. Mas quais são as circunstâncias que regem esse aspecto da apelação, que é a decretação de nulidade para devolver à parte o direito de se defender? Nós tivemos 4 audiências de conciliação no processo. No processo de família, que é o caso, a fluência do prazo ela se inaugura a partir da última audiência em que se caracteriza a impossibilidade de acordo. E, aliás, do próprio mandado de citação havia essa ressalva, de que seria da audiência a fluência do prazo. A última audiência, a exemplo de todas que antecederam, trouxe a suspensão daquela audiência para que as partes insistissem na composição. Isso não se deu, elas passaram a se manifestar por escrito. Há, inclusive, um ato falho no fundamento do Ministério de Primeiro Grau, quando diz que nessa dialética por escrito houve recusa de proposta, na verdade não houve, houve uma aquiescência em parte da proposta da parte autora e parte ficou para uma reflexão futura. Mas o que é fato é que o juízo apraza a audiência de instrução sem observar que a fluência do prazo de defesa, a partir desta determinação que constava da própria citação, de que fluiria a partir da audiência de conciliação, não tinha sido observada. E o que diz a decisão em que o juiz se baseia para entender pela preclusão? Ela determina, primeiro, que seja juntado um sem número de processos, até expressão de documentos, até a expressão que consta da decisão. Depois determina que se abra prazo à parte autora para se manifestar sobre esses documentos. A partir disso, haveria a análise por ele de eventuais hipóteses de saneamento para que a instrução designada naquele momento acontecesse. Portanto, a prevalecer essa lógica de que a parte deveria se defender em momento anterior àquela decisão e que aquele ato reuniria a hipótese de preclusão, nós estaríamos, desembargador Amilcar, numa situação em que a parte teria a obrigação de se defender sem que documentos juntados ao processo, aliás, documentos tivessem sido juntados ao processo e a outra parte tivesse se manifestado. Portanto, o processo não estava, isso é reconhecido na própria decisão que o juiz tem como parâmetro para ser a que preclui para o prazo de defesa, na própria decisão existe não só diligências a serem observadas, existe a juntada de documentos para que a outra parte se manifeste. Então, sob essa perspectiva, esse fato por si já encerraria a absoluta impossibilidade de decretação da revelia. Fato é que essa revelia é decretada na instrução processual e sob fundamento de preclusão. E a esse propósito, nós trazemos a reflexão da Corte, uma jurisprudência que temos como consolidada a partir do próprio STJ, que a uniformiza para todo o Brasil, que diz na parte que interessa o seguinte: nulidade de citação, matéria de ordem pública, e prossegue. As questões de ordem pública são insuscetíveis de preclusão nas instâncias ordinárias, razão pela qual nelas podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, de ofício, mediante provocação da parte, ainda que arguídas em recurso de embargo de declaração. Essa decisão do STJ, ministro Moura Ribeiro, 28 de maio de 2020, e no mesmo sentido, agora de março de 2022, é do Tribunal de Justiça de São Paulo, nulidade de citação, matéria de ordem pública não passiva de preclusão, cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. Portanto, por ser matéria de ordem pública e cognoscível de ofício, a interpretação que fazemos é de que não poderia isso se submeter à preclusão. Portanto,
essa é a primeira questão, a de nulidade da sentença para se permitir a ampla defesa contraditória. Segundo, é que a parte não fez o recolhimento de custas. Houve um indeferimento quanto à gratuidade, a parte foi intimada dessa decisão, não produziu o seu cumprimento, e o juiz, no primeiro grau, ele flexibilizou o artigo 290, que é taxativo em determinar a extinção, sob o argumento de que essa matéria estava sendo agitada numa fase já avançada do processo. E aí, cria, ao nosso juízo, duas medidas de força para situações distintas, porque quando se tratou da revelia, houve, ao nosso sentir, um conservadorismo muito grande do juiz monocrático. E quando foi tratar da gratuidade judicial, a força da lei não foi aplicada, mesmo os requisitos estando caracterizados, e, aliás, a sentença, inclusive, reconhece essa circunstância. Então, diante da dicção da lei, não parece possível que o juiz determine o recolhimento ao final do processo, em situação em que a gratuidade foi indeferida. Diferente seria se, diante da impossibilidade, o juízo tivesse determinado esse tratamento. Mas observe que nós estaríamos numa situação em que a gratuidade estava sendo permitida e aqui ela foi afastada. Quanto ao mérito, o juízo, sob o argumento de que houve a revelia, ele aplicou de forma absoluta os efeitos da presunção, inclusive deixando de observar a existência de propriedade de terceiro. Há, no curso do processo, nos documentos que foram a ele corrigidos, documentos que comprovam, como recomenda que é a lei, que diversos imóveis são de propriedade de terceiro. Eu cito aqui, para ilustrar, os seguintes. Terreno localizado na rua Maria Manaia, no bairro Nova Caicó, que é de propriedade da senhora Vanusa Lobo Silva. O imóvel comercial localizado na Avenida Lourival José da Silva, 483 Petrópolis, Caruaru, em Pernambuco, também da mesma senhora. Imóvel rural denominado Sítio Assembleia, localizado no município de Jardim de Piranhas, também é área rural da propriedade, e aqui tem os hectares, condição, que esse é do senhor Valdeci. Então, essas circunstâncias, elas não foram, ao nosso juízo, adequadamente tratadas pela sentença, que, como disse, aplicou de forma absoluta e restrita a presunção, quando sabemos todos que, por força de lei, ela é relativa. E os dois assuntos que remanescem, já para encerrar, é quanto à fixação dos alimentos. Houve uma majoração sem que razão existisse para isso, e por dois motivos. Primeiro, que quando o juízo, inauguralmente, fixou os alimentos provisórios, o fez em condições que são idênticas às da sentença. Portanto, não houve modificação que justificasse essa alteração. E mais que isso, essa matéria veio ao tribunal, pela parte contrária, e o tribunal manteve esse tratamento. E também, sob essa perspectiva, ao nosso juízo, não haveria razão para a modificação. E, por fim, a sucumbência, porque, diante do que foi pedido e daquilo que foi concedido, com afastamento do dano moral, com a fixação de valores de alimentos aquém daquilo que havia sido pedido, fora outras pretensões, não seria possível que a sucumbência se desse em favor apenas de uma das partes em prejuízo de outra. Então, com essas breves considerações, e me colocando aqui à disposição para eventuais esclarecimentos, é que nós propomos, desembargador Amilcar, desembargador Rebouças, desembargadora Neísa, primeiro, e por dois fundamentos, que haja a nulidade do processo, seja pela ausência de recolhimento de custas, seja pelo cesseamento do direito de defesa. E quanto ao mérito, que não se permita a aplicação da revelia na extensão dada pela sentença,
que se modifique o tratamento dado quanto aos alimentos provisórios e, em decorrência lógica, o que for decidido quanto à sucumbência. Agradeço a habitual atenção de Vossas Excelências. Com a palavra o eminente relator. Senhor presidente, farei um resumo aqui da minha posição. A questão da preliminar de nulidade da sentença, ante a ausência de condições necessária ao desenvolvimento regulamentado do processo, seria a questão das custas processuais. Houve um equívoco nos autos, constatado pelo próprio juiz, que, apesar de ter indeferido a gratuidade judiciária, ele prosseguiu com o processo, isso tramitando por quase 4 anos. E, no caso, ele entende que ele agiu acertadamente ao permitir o julgamento, aliás, o pagamento da parcela devida após o julgamento da lide. E não vejo como divergir e rejeito a peça preliminar. E quanto a uma segunda sustentada, que seria uma suposta ausência de saneamento processual, e foi decretado a revelia, eu também a rejeito, senhor presidente, na forma que exponho no voto que foi disponibilizado para os senhores. Isso, e não tem divergência com relação às preliminares. E ao mérito, eu estou reconhecendo o acerto das colocações feitas pelo nobre advogado na redistribuição dos honorários, porque houve a parte autora, ela não requereu vitoriosa em todos os seus pleitos. E principalmente na questão da gratuidade judiciária, pensão alimentícia, sucumbiu parcialmente no pleito de alimentos para o filho e também no pedido de indenização por danos morais. Então, eu faço a redistribuição do percentual dos honorários em 30 para a autora e 70 para o requerido, senhor presidente. E mantenho inalterados os demais termos da sentença, em resumo, as razões do meu voto. Vossa Excelência dando conhecimento e desprovimento do recurso da autora e provimento parcial ao recurso do requerido, não é isso? Exatamente. Aqui no sistema não há nenhuma divergência, então está proclamado o termo do voto do relator. Dando continuidade, é o 109 da pauta, da minha relatoria, apelação cível 082, 0964, está escrito para sustentação do doutor Alexandre Turri. Não sei se o doutor Alexandre está na mesa ou não avistei. Sua Excelência fala pela parte apelante, eu estou dando provimento ao recurso. Está julgado. Dando continuidade, tem o 106 da pauta, apelação cível 0018343. Está escrita a doutora Luciana Cláudia de Oliveira Costa. Fala pela parte... Pela apelada. Pela apelada. Eu estou aqui conduzindo meu voto pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso. Certo. Nesse caso, Excelência, está mantida, né, os honorários advocatícios, né, arbitrados por doutor Cláudio, não é isso? Isso. Então, nesse caso, eu agradeço a atenção de Vossas Excelências e, em respeito ao tempo, eu declino da possibilidade de sustentar, né, considerando que o senhor está desprovendo o recurso manejado. Isso, tá bom. Muito obrigado aí pela compreensão. Vossa Excelência, desejo um bom dia a todos. Muito obrigada pela atenção. O próximo é o 126. É uma apelação cível da relatoria do desembargador Amilcar, de número 080-4653. Está escrito para falar pela parte apelante e apelado, o doutor Fábio Fraga Gonçalves. Se estiver... Está em mesa ou desembargador Amilcar o processo? Está em mesa, senhor presidente. Doutor Fábio está na sala.
Bom dia, Excelência. Eu estou aqui. Bom dia, ok. Então, Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos na forma regimental. Está com a palavra. Muito obrigado, Excelência. Bom dia, desembargadora Amilca. Bom dia, demais desembargadores. Vocês me ouvem bem? Estamos ouvindo, sim. Doutor Fábio, se no caso o senhor fala, confirmando, fala pela Halliburton, não é isso? Exatamente. Nós estamos aqui, pelo menos, não conhecendo do recurso adesivo interposto pelo Estado, também desprovendo o recurso do Estado interposto, e também adequando a questão dos honorários, que é discutido, os honorários advocatícios, na forma prevista no Código de Processo Civil. Não sei se o senhor estaria ainda com interesse de fazer a sua sustentação oral nesse caso. Então, se Vossas Excelências me permitirem, eu queria só desejar um bom dia a Vossas Excelências e agradecê-los por estar junto com Vossa Excelência nessa manhã. Nós aqui agradecemos a compreensão de Vossa Excelência. Então, está proclamado nos termos do voto do relator. Aqui no sistema não há divergência, desembargador Amilca, do registro de intenção de voto aqui no PJE. Não é unanimidade de votos. Exato. Dando continuidade, tem aqui o 108 da pauta. Apelação civil 08771, da minha relatoria, doutora Aline Ticiane de Almeida Veras. Pois não, Excelência, estou aqui. Vossa Excelência fala pela parte... Pela parte apelante. Apelante? Apelante, isso. Apelante. Doutora Aline, Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos. Está com a palavra. Bom dia, excelentíssimos desembargadores, bom dia, desembargador presidente, colegas advogados e advogadas e a todos os demais presentes. Excelências, fazendo um breve resumo processual, a presente demanda ela se trata de uma ação de uso capião, movida pela parte autora, ora apelante, em face da parte apelada. A parte apelante ela reside no imóvel, objeto desta demanda, desde dezembro de 1991, quando adquiriu por meio de uma hipoteca, tendo como credor a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, ora apelada. Porém, em março de 1996, a parte apelante, por entrar em enorme dificuldade financeira, procedeu com inadimplência de algumas parcelas do financiamento. Porém, continuou residindo no imóvel com ânimos domini, com posse mansa e pacífica até os dias atuais. 13 anos se passaram com a inadimplência da parte apelante e a parte apelada procedeu inerte, sem jamais realizar qualquer cobrança da dívida ou qualquer discussão sobre a posse do imóvel. Somente em agosto de 2009, ou seja, mais de 13 anos de inadimplemento da dívida, a parte apelada procedeu com a cobrança do débito, ajuizando um processo de execução, pugnando pelo pagamento das cobranças. Cumpre mencionar, Excelências, que a parte apelante, apenas foi citada desse processo de execução no ano 2011, ou seja, 15 anos após o início da inadimplência da dívida. A discussão presente nos autos do processo de execução, ela versa apenas somente sobre a cobrança do débito, mas jamais sobre a posse do imóvel. A parte apelada, em momento algum, ajuizou qualquer ação possessória em desfavor da parte apelante. Já em relação a estes autos de ação de uso capião, o nobre juízo de primeiro grau proferiu a sentença, a qual extinguiu o processo sem resolução de mérito, de forma preliminar, ao entender estar ausente o interesse de agir da parte apelante, e ao acreditar estar ausentes os requisitos para a configuração da uso capião, quais sejam posse mansa e pacífica, e o lapso temporal para a configuração da uso capião aquisitiva. Porém, julgadores, a presente apelação objetiva a reformulação da sentença, tendo em vista que o interesse de agir mencionado na decisão é um pressuposto de validade extrínseco,
o qual é baseado no binômio interesse-utilidade e interesse-necessidade. No caso concreto, a utilidade está ligada à possibilidade do processo judicial trazer à parte pedinte, ora apelante, algum resultado útil, ou seja, a declaração de uso capião vai possibilitar à parte apelante que possa usufruir do imóvel como se eu fosse. Já quanto à necessidade, nós temos que o processo judicial ela precisa ser necessariamente a via razoável para a obtenção do proveito jurídico, tendo em vista que a declaração de uso capião extraordinária só pode ser obtida por este meio judicial. Desta forma, resta claro que o interesse de agir mencionado pelo juiz Acó se encontra plenamente satisfeito, conforme estes requisitos elencados. Excelências, a sentença de mérito proferida preliminarmente, sem sequer citar a parte apelada, viola gravemente diversos princípios de ordenamento jurídico atual, como podemos citar o devido processo legal, o tempo razoável do processo, a inafastabilidade da jurisdição, o princípio do contraditório. Neste caso em tela, o juízo formou seu convencimento pela impossibilidade da uso capião extraordinária antes mesmo de possibilitar a efetiva citação do réu, impedindo que a parte apelante possa produzir novas provas, novas teses, e ainda que insuficientes para convencer o magistrado de primeiro grau, poderiam embasar futuras teses em um possível recurso de apelação. Dessa forma, data máxima vênia, pouco importa se o juiz de primeiro grau formou seu entendimento apenas com a petição inicial e os documentos acostados ao processo, mas este deve, impreterivelmente, permitir o curso natural do processo. A decisão do juízo Acó traz à baila também a discussão sobre a possibilidade de uso capião de imóvel hipotecado. Porém, resta claro que não existe qualquer impossibilidade de aquisição do imóvel na modalidade originária, pois, na verdade, é da própria essência do recurso de apelação da uso capião contrariar o que está registrado na matrícula do imóvel pela situação do fato, ou seja, a posse, e não do direito, ou seja, o registro. Ainda merece deixar claro que o credor hipotecário não exerce qualquer posse sobre o imóvel hipotecado, visto que o corpus está efetivado com o devedor hipotecário. Resta claro que o uso capião se caracteriza como um meio de aquisição originária da propriedade, razão pela qual exclui os gravames existentes no imóvel, no registro do imóvel usucapido. Além desses motivos, excelências, cumpre mencionar que o uso capião ocorreu em 31 de março de 2006. A posse com ânimos domini, de forma mansa e pacífica, é exercida pela parte apelante desde 31 de março de 1996, quando os devedores entraram em inadimplência das parcelas da hipoteca. Cumpre citar, na verdade, o parágrafo único do artigo 1238 do Código Civil, o qual menciona o prazo de 10 anos para adquirir imóvel pela uso capião extraordinária, caso o possuidor haja estabelecido no imóvel sua moradia habitual. Nesse caso concreto, a parte apelante reside neste imóvel desde 1991, bem como se comporta o imóvel como se donos fossem desde março de 96, quando entraram em inadimplência da hipoteca. Contudo, excelências, continuaram a exercer a posse sobre o imóvel, pagando todas as taxas condominiais, suas dívidas, cuidando dos seus filhos e realizando todas as atividades que efetivamente apenas os donos fariam. A posse mansa e pacífica resta clara, tendo em vista que se passaram mais de uma década sem qualquer manifestação da parte contrária apelada, sem a reivindicação do proprietário ou qualquer demonstração do efetivo e legítimo interesse, apenas havendo o protocolo da cobrança do débito no ano 2009, ou seja, 13 anos após a inadimplência do débito. Por fim, excelências, a parte apelante pugna pelo conhecimento e provimento da apelação interposta, com a cassação da sentença terminativa proferida pelo juiz de primeiro grau, tendo em vista esses motivos elencados. Eu agradeço a atenção. Obrigado, doutora Aline. Nós agradecemos também, Vossa Excelência. O voto está disponibilizado. Eu vou fazer aqui breves esclarecimentos. A uso capião tem como objetivo a legalização do apartamento residencial do 203, segundo pavimento do edifício Luiz Tomé, na rua Jerônimo Rosado, 467, Paredões, Mossoró. Aí eu cito aí doutrina de Pablo Stouze e de Daniel Eduardo Canacchione sobre a matéria,
E digo que os autores da hora recorrente celebraram o contrato de financiamento do edifício de imóvel com a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco Brasil no ano 91, gravando o referido bem com hipoteca. E admite que se deixaram de pagar as prestações relativas ao bem a partir de 1996. No ano de 2009 foi proposta uma ação de execução, processo número tal, pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, em desfavor dos recorrentes. O bem findou sendo arrematado por Cláudio Augusto da Escócia, que se tornou proprietário do bem conforme certidão do primeiro ofício de nota da comarca de Mossoró, folhas 20, ID 116.79.551. Os autores ora recorrentes alegam que possuem direito a obter a propriedade do bem em virtude de uso capião. Aí digo eu, o pedido não tem procedência por dois motivos. O primeiro motivo, conforme previsão do artigo 2028 do Código Civil 2002, serão os da lei anteriores os prazos quando reduzidos por este Código e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada, sob a vigência do Código de 16, quando a posse dos recorrentes se iniciou em 91. O prazo para aquisição da usucapião extraordinária era de 20 anos. Quando o Código Civil 2002 entrou em vigor, em 10 de janeiro de 2003, já havia se passado mais da metade do prazo previsto no Código Civil de 1916. Logo, ao caso, aplica-se o prazo de 20 anos do Código Civil de 1916. Ou seja, o prazo para obtenção da propriedade em virtude da usucapião findará somente em 2011, penso eu. No ano 2009, contudo, foi proposta a ação de execução pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, que interrompeu esse prazo. E digo, continuo. Segundo a jurisprudência, a hipoteca, por ser um direito real de garantia, adere ao imóvel e permanece até o pagamento final da obrigação. Sendo assim, não cabe ao devedor usucapiar a própria hipoteca, como forma de livrar-se do ônus que pende sobre ele. Isso é um precedente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Foi relatora desembargadora Vivian Josete Pantaleão Caminha. Eu cito outras decisões dessa linha de entendimento também do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargadora Salise Monteiro, nesse mesmo sentido, também do desembargador Rogério Fraveto e da desembargadora, que hoje é ministra do STJ, Marga Inger Tesler. E com esse brevíssimo entendimento, estou aqui resumindo, por causa do tempo, eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso. Aqui pelo sistema, desembargador meu quer falar alguma coisa, desembargador meu? Não, excelência. Não há divergência. Estou proclamando aqui a unanimidade no termo do voto ao relator. Agradeço mais uma vez a doutora Aline. Obrigada pela atenção. Bom dia a todos. Bom dia. Dando continuidade, tem o próximo, é o 110 da pauta. Está escrito, é o processo 082, aqui pelo sistema, volume 3068. Está escrito o doutor Wilson Salles. Doutor Wilson está presente? Então, vamos dar continuidade. O 105 é o agravo do instrumento, 081, 193, 50, 540, 2021, da minha relatoria. Está escrito o doutor Cliver Richardson Feitosa da Cunha. Doutor Cliver, está presente? Vamos dar continuidade. 111. O 111 não vai poder ser julgado porque o desembargador Maurício está de férias e a desembargadora Neise avebou suspeição, não tem quórum. Eu soube que o desembargador Cláudio Santos tinha sido convocado. Foi, isso, desembargador João. Ele está na sessão
Se der certo, ele vê, ele vai entrar Está na sessão da primeira Câmara, não é isso? primeira Câmara. Isso. Pronto, então vamos aguardar um pouco, vamos aguardar se ele comparecer durante, a gente julga esse processo. Senhor presidente? Pois não. Bom dia. Eu sou advogado desse processo, então ficarei aguardando aqui em sessão, caso seja julgado, ok? Mas estou aqui presente. Tá bom, doutor Leandro, eu agradeço aí. Estamos aguardando o desembargador Cláudio, que é da primeira Câmara, ele está lá em sessão. Se ele comparecer, nós teremos aqui o prazer de colocar em mesa, tá ok? Perfeito, eu que agradeço, excelência. Tá bom, bom trabalho. Obrigado. Então, dando continuidade ao 107, uma apelação civil da minha relatoria, está escrito doutor Feliciano Lira Moura, que fala pelo Banco Pan-Americano. Tá? Doutor Feliciano está na sala? Não está, então vamos dar continuidade. 104, agravo de instrumento, também de minha relatoria, está escrito doutor Gustavo Bede Aguiar, fala pela parte agravante. Está em mesa? Presente, desembargador. Gustavo Bede Aguiar. Pois não. Então, doutor Gustavo, Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos, na forma regimental. Está com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, eminentes desembargadores, excelentíssima representante do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, colegas advogados e demais presentes na sessão. Em tempo, também agradeço a presença dos serventuários que possibilitam que a presente sustentação oral seja feita. Pois bem, cuida-se de agravo de instrumento que foi interposto contra a decisão interlocutória que mandou despejar a hora gravada do lote 97 do loteamento Nebraska. Pois bem, excelências, o que quero destacar aqui é que a questão não é jurídica. O que se discute aqui é uma questão fática. É uma questão fática. Bom, são duas ações que foram julgadas de forma conexa. A primeira ação interposta, ajuizada pelos agravados, é uma ação reivindicatória de um lote, do lote 97. A agravante, minha cliente, ajuizou uma ação de usucapião de 2 lotes, do lote 97 e do lote 105. Ou seja, percebam, apesar de terem sido julgadas de forma conexa, a ação reivindicatória reivindicou apenas um lote. Já a ação de usucapião reivindicou 2 lotes. Pois bem, em primeiro grau, isso foi julgado e o excelentíssimo senhor juiz de primeiro grau restringiu a sentença, o dispositivo, ao imóvel descrito na inicial. E o imóvel descrito na inicial era o lote 97. Pois bem, ao final, a ação de usucapião foi julgada improcedente, porque ainda não se tinha completado o prazo, e a ação reivindicatória foi julgada procedente. Em razão disso, recentemente foi expedido esse mandado de demissão na posse dos 2 lotes, e não apenas de um lote. E a justificativa do juiz de primeiro grau foi que, ao julgar a usucapião improcedente, isso implicaria o simples julgamento de improcedência da usucapião dos 2 lotes, implicaria o despejo de ambos os lotes. Quando sabemos que o STJ tem jurisprudência pacificada, a doutrina também é pacificada nesse sentido, que a simples defesa na ação de usucapião não é capaz sequer de interromper o prazo ad usucapionem. Pois bem, nesse caso, ao julgar dessa forma, o juiz de primeiro grau foi ao encontro contra a jurisprudência pacificada do STJ. Eu vou pedir aqui para ler apenas um excerto da decisão de primeiro grau e que foi reproduzida em sede de decisão liminar pelo eminente desembargador João Rebouças, que diz o seguinte: não assiste razão ao executado
uma vez que na ação de número tal, que é a ação de uso capião, foi julgado improcedente o pedido de uso capião dos lotes 97 e 105, de modo que se tornou incontroversa a irregularidade da posse da agravada, estando a matéria abrangida pelo trânsito em julgado. Ou seja, reprisando, eram duas ações, uma ação de uso capião e uma ação reivindicatória. A reivindicatória de apenas um lote e a ação de uso capião de 2 lotes. A ação de uso capião foi julgada improcedente e a reivindicatória procedente. Contudo, quando na fase de execução, o juiz de primeiro grau determinou a emissão na posse dos 2 lotes e não apenas de um. E é por isso que foi interposto o presente agravo e por isso que a agravada requer que a sentença de primeiro grau seja reformada para que seja observado o despejo tão somente do lote descrito na inicial. Firme nessas razões, reiteramos o pedido do agravo de instrumento para a reforma da decisão de primeiro grau para que o mandado de despejo se limite ao lote 97. Muito obrigado a todos. Nós aqui agradecemos, dando continuidade ao julgamento. O voto está disponibilizado, como já é uma praxe da nossa Câmara. Digo eu que cabe ressaltar que a decisão agravada rejeitou os embargos de declaração interposta em face da decisão que recusou a exceção de pré-executividade, foi publicada em 28 de setembro de 2021, de modo que o presente agravo encontra-se tempestivo. Assim, presente os requisitos, conheço o recurso. Digo eu, sem análise do presente recurso, a manutenção ou não da decisão que julgou improcedente a exceção de pré-executividade ofertada pela parte agravante, em sede de cumprimento de sentença, formulado nos autos de ação reivindicatória número tal, ajuizada pelos agravados, em conexão com a ação de uso capião número tal, ajuizada pela agravante, determinando a emissão na posse dos lotes 97 e 105 do loteamento Nebraska em favor dos exequentes. As partes litigam neste processo que, por decisão de folhas 167 e 168, foi determinada a reunião destes em virtude da conexão pelo entendimento do juiz de piso. A ação de uso capião manejada pela hora recorrente foi julgada improcedente, conforme sentença inserida nas folhas 564 e 567. A ação reivindicatória proposta pela hora recorrida foi julgada procedente, folha 224 a 228. É que a terceira Câmara Civil, julgar as apelações cíveis números tais e tais, manteve as decisões dos juízos de origem. Se não, vejamos, eu transcrevo as duas decisões, ou, aliás, a decisão, o acórdão desta Corte de Justiça que julgou as apelações acima mencionadas. Vou pedir permissão para ler aqui só a parte que é mais interessante ao julgamento. Diz que o requisito ao direito de emissão na posse do imóvel objeto da lei de A. Primeiro, a titularidade do domínio pelo autor da área reivindicada e B, a individuação da coisa. E a posse injusta do réu demandado, apelante que deixou de fazer prova da existência de fato impeditivo modificativo na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil. A recorrente invoca questão atinente à possibilidade da decisão ter sido proferida de maneira ultra petita. Haja vista que os agravados não terem se referido ao lote 97 do loteamento Nebraska, devendo, portanto, ser excluído da lide. Sobre o primeiro tema, o Colégio Superior do Tribunal estabelece a tese que os pedidos no direito processual devem ser interpretados estritamente, não podendo ser alargados para incluir na condenação aquilo que não foi objeto, sob pena de infringência ao princípio processual da congruência ou da distinção. Isso está dito pelo ministro Luiz Felipe Salomão, quarta turma, no julgamento do recurso especial 207 e 825 do Rio Grande do Sul. No mesmo sentido, entende-se que é imperioso observar a estrita correlação entre a decisão e os pedidos delineados pelo demandante,
sob pena de, não o fazendo, ultrapassar os limites formulados na peça odial e vulnerar o princípio da congruência, também do Superior Tribunal, da relatoria da ministra Maria Tereza de Assis Moura, da 6ª turma. Recurso em mandato de segurança 20.630 de Mato Grosso do Sul. Assim, em havendo pedido certo de condenação, o magistrado, ao julgar a causa, deve se limitar ao que foi requerido, sob pena de julgamento extra ou ultra petita. Analisando os autos, observa-se que não merece cumprir da argumentação posta pela agravante. Em perícia realizada no processo, o geógrafo e o técnico em geologia e mineração designados revelaram que as áreas debatidas no processo abrangem 2 lotes, e o número de numeração 97 e 105. Está nas folhas 133 e D 116, 929, 71. Na petição inicial da ação reivindicatória, Geralda Cavalcante França e Genário Carvalho França dizem ser, abro aspas, legítimos proprietários do imóvel consistente de domínio direto dos lotes sob os números 97 e 105 da quadra 7 do loteamento denominado Nebraska. Está na folhas 23 e D, número aí mencionado. Na usucapião, o recorrente pediu a declaração de domínio de 2 lotes. Na reivindicatória, os recorridos alegaram que são proprietários dos dois lotes. A discussão de mencionados lotes abrange as áreas correspondentes aos lotes 97 e 105 do loteamento Nebraska, como dito nas decisões de folha 167, 224 e 564. Esse ponto foi analisado nas sentenças da fase de conhecimento e no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, por esta Corte. Logo, não procede o argumento de que as sentenças não abrangem o lote 97. As sentenças transitadas em julgado, que favorecem Geralda Cavalcante e Genário Carvalho, abarcam os lotes 97 e 105 e estão com trânsito em julgado. Como dito em primeiro grau, não assiste razão ao executado, vez que na ação número tal foi julgado improcedente o pedido de usucapião dos lotes 97 e 105 da quadra 7 do loteamento Nebraska. Sentença essa mantida após recurso de apelação, de modo que se tornou incontroversa a irregularidade da posse de Valdicleide Barbosa do Nascimento, estando a matéria abrangida pelo trânsito em julgado. Então, mantendo esse entendimento, transcrevendo mais alguns argumentos, citando os artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil, falando aqui no trânsito em julgado da decisão, cito precedentes da relatoria do desembargador Amilcar Maia, desta Corte de Justiça, da minha relatoria também, a relatoria do juiz convocado João Afonso Moraes por Deus. Trago também a colação aqui um precedente do Superior Tribunal de Justiça, a relatoria do ministro Marçal Ieda, da 3ª turma, no RESP 112.031.195 de São Paulo, também do mesmo ministro Marçal Ieda, no RESP 112.391, também de São Paulo, do ministro Aldir Passarinho Júnior, no agravo regimental, no agravo 127.19.29 do Rio Grande do Sul. E estou com esse breve fundamento, fazendo aqui um resumo do voto, que é um pouco extenso. Estou conhecendo e negando o provimento ao recurso. Desembargador Amilcar e desembargadora Neise. De fato, por favor, Excelência. Pois não, está com a palavra. Apenas dos demais eminentes desembargadores formularem a concordância ou não com o voto de Vossa Excelência, eu só peço para que, se não tiverem acesso à petição inicial do processo de origem, que acessem antes de dar o voto ou até peçam vista, porque eu estou com a petição inicial aqui na minha frente e a petição inicial, os pedidos são bem específicos, inclusive a metragem. Falam apenas de um dos lotes e ainda falam sobre a metragem nos pedidos. Então, só antes dos demais desembargadores formularem os votos, eu só peço que acessem a petição inicial, que inclusive está no processo judicial eletrônico,
e está lá apenas um lote, inclusive com a metragem dele. Esse é o esclarecimento. Tá feito o esclarecimento. Desembargador Amilcar ou desembargador Neise, se tiver alguma colocação a fazer. Eu mantenho o meu voto, Excelência, acompanhando o seu voto. Desembargador Amilcar. Eu vi as considerações, aproveitei também para abrir aqui, mas o que importa no presente momento é a apelação. Isso. A petição inicial ela é importante para que o juiz delineie o que ele vai discutir lá, mas o que a gente tem que atender é o que foi objeto do apelo, presidente. E aí eu não tenho nenhuma consideração a fazer. Está proclamado nos termos do voto do relator. Da continuidade ao 33, uma apelação cível. Está escrito doutor Marlon Adriano da Silva, fala pelo apelado. Doutor Marlon. Presente, Excelência. Fala pelo apelado, doutor Marlon? Sim, Excelência, pela CLAG. Eu estou aqui encaminhando o meu voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Deixa eu só dar uma checadinha aqui na intenção de voto. 33, né? Aqui nas manifestações, em intenções de voto, não há divergência. Então, estamos proclamando a unanimidade pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Agradeço, Excelência, desejo um ótimo dia e uma boa sessão de julgamento. Obrigado para Vossa Excelência também. Obrigado. Dando continuidade aqui, o 50 da pauta. Não cabe sustentação, porque é uma embargo de declaração da doutora Neise. Então, exatamente, Excelência. É isso. 65 é uma apelação cível. Doutora Neise, está escrito aqui o doutor Paulo de Souza Coutinho Filho. Doutor Paulo Coutinho está na sala? Doutor Paulo, eu não vi aqui, né? Então, vamos dar continuidade. 65. Agora, o 67. Também uma apelação civil. Também, doutor Paulo Coutinho. Doutora Neise, doutor Paulo Coutinho. Os dois estão em mesa, Excelência. Ok. Julgados na forma virtual. O 77 é um agravo de instrumento, relatoria do desembargador Amilcar. Doutor Flávio Peixoto Soares Lins fala pelo agravante. E doutor Paulo Coutinho pela agravada. Doutor Flauber. Flauber está presente. Está presente. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos na forma regimental. Está com a palavra. Bom dia a todos. Primeiro, cumprimentar a todos, em nome da desembargadora Neise, né, por ser hoje o Dia da Mulher, parabenizar a todas. Inclusive dizer que não teria data melhor para essa sessão de julgamento que não fosse o Dia Internacional da Mulher. Porque, Excelência, nós estamos aqui justamente para defender o direito de uma mulher, que tão somente busca seu lugar de destaque dentro da sociedade para exercer uma profissão tão linda que é o curso de medicina. Profissão essa que salva vidas. Vou fazer um breve relato aqui. A autora ela é estudante no curso de medicina na Faculdade de Ciências Médicas na Paraíba, onde foi aprovada no processo seletivo, vestibular e tudo mais. E hoje vem cursando sua faculdade em João Pessoa. Ocorre que a autora ela é natural aqui de Natal, toda a sua família é constituída em Natal, e ela vinha passando por um problema de saúde sério que tem se agravado durante o período que vem cursando a sua faculdade. A doença dela é artrite, para quem não entende bem, mas é uma doença que, quando o seu quadro está agravado, impede o paciente de fazer atividades básicas, como, por exemplo, até dirigir. Então, assim, ela já foi juntado vários laudos médicos que comprovam realmente que a doença dela tem se agravado nesse período e que ela não está em condições de se deslocar de Natal, que é onde faz seu tratamento, onde tem sua família, tem o seu apoio familiar, até a cidade de João Pessoa. Então, isso vem dificultando imensamente o curso, chegando ao ponto até de que, caso não consiga essa transferência, tenha que fechar o
o seu curso e acabar, né, com todo o seu sonho de se tornar médica, o sonho de uma vida toda, não só dela, como de toda a família. A Agravante, ela tem buscado a sua transferência, inclusive junto à instituição RE, que, porém, lá eles sequer recebem algum tipo de pedido de transferência e sob a alegação de que eles possuem um processo seletivo lá de transferência. Porém, esse processo sequer esse ano foi aberto, né? Inclusive, a decisão que nega a liminar em primeira instância, ela se baseia tão somente no artigo 49 da Lei 9.394/96, que estabelece que a transferência dos alunos deve se dar através de processo seletivo e mediante vagas. Porém, excelências, entendemos que os direitos constitucionais à educação e à saúde devem prevalecer nesse caso, né? E vale salientar, como eu já falei, que ela sequer abriu esse ano o processo seletivo. E, assim, esse tribunal, ele já vem formando precedentes em diversos casos idênticos a esse. Idênticos, se não dizer irmãos gêmeos, que, inclusive, já juntei aí no processo várias dessas decisões, que eu peço venha, inclusive, para citar trechos de algumas, para não cansar muito, duas. Uma, inclusive, recentemente, poucos dias agora, 16 de fevereiro de 2022, agravo de instrumentos 08-01-243-45-2022, gabinete do desembargador Vilarmano Mota, onde sustenta a agravante em suma, que é aluna do curso bacharelado de medicina na cidade de Mossoró, tendo ingressado através de processo seletivo, cursando regularmente. Afirma ser portadora de transtorno de ansiedade generalizada e transtorno de somatização. A alteração de rotina, a mudança da cidade diversa e a divergência dos familiares residentes em Natal teriam importado no agravamento do seu quadro, motivando a solicitação da sua transferência para o curso de medicina aqui. Ademais, afirma, ao indeferir a tutela de urgência pleiteada, teria a magistrada Cor se valido unicamente da interpretação literal do artigo 49 da Lei 939496, o qual estabelece que as transferências de alunos regulares entre instituições de nível superior atenderiam à existência de vagas e de processo seletivo, olvidando, todavia, de considerar a necessidade de observância dos princípios constitucionais da proteção especial à família e à convivência familiar, assim como os direitos fundamentais à educação e à saúde. Demais disso, o direito à saúde e à educação, enquanto os direitos fundamentais, devem ser analisados em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, assim para que os direitos referidos venham a ser efetivados neste caso. Está claro que a agravante depende diretamente do apoio familiar. Diante do exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar que a instituição, ora recorrida, efetue a transferência da matrícula da parte autora agravada para o curso de medicina no período 2022.1. Isso com a mesma instituição RE, que é a UNP aqui em Natal. Temos também um acórdão aqui da primeira Câmara Civil, o gabinete do desembargador Expedito Ferreira, onde também foi unânime, os demais votos acompanharam. É o 0808-519-35 de 2019, onde também é um caso idêntico irmão gêmeo, sim, o mérito do recurso em perquerir sobre o acerto da decisão de primeiro grau, que indeferiu a tutela de urgência requerida pela hora agravante, que é discente do curso de medicina em universidade privada em Mossoró, e pretende sua transferência para o mesmo curso na universidade privada em Natal. Concretamente, a agravante é estudante do curso de medicina em universidade privada em Mossoró e busca sua transferência para o mesmo curso também em Universidade de Natal, argumentando, para tanto, que antes do ingresso no referido curso morava na capital, onde ainda vive seu marido e seu filho, que vem apresentando dificuldade em seu desenvolvimento após sua ida para o interior. Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, reformando a decisão de primeiro grau para deferir a tutela de urgência, que a hora agravante possa cursar em condições de igual curso de medicina nesta capital, na instituição de ensino agravado. Pois bem, excelência, vale salientar também que a instituição privada para a instituição privada, a autora já mostrou sua capacidade intelectual quando ingressou lá no curso, sua capacidade financeira também, que o custo é equivalente, então nenhum prejuízo à RE teria nesse caso. Do mais, excelência, quero agradecer a todos
requerer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada essa decisão de primeiro grau, concedendo a transferência da altura para a faculdade REC. Nesses termos, pedimos deferimento e um bom dia a todos. Palavra ao eminente relator. Senhor presidente, a matéria aí bastante interessante, mas vamos começar com uma correção ao que disse o nobre advogado. Primeiro, não há tantos precedentes, não há vários, há pouquíssimos, e a matéria tem ela sido objeto de posições até um tanto titubeantes. Tinha dois precedentes que o próprio advogado citou em sua petição inicial, e precedentes estes que um foi do doutor Ricardo Tinoco, ainda como juiz de primeiro grau, que ele concedeu a transferência, e essa liminar concedida pelo doutor Ricardo Tinoco não foi objeto de resignação à época pela universidade, pela instituição de ensino. Tem um precedente também da lavra do desembargador, se eu não me falha a memória, ibanês, originalmente, que não foi citado agora pelo doutor advogado. Esse, apesar de ser, teve uma situação, um desfecho interessante. Ele foi indeferido no julgamento do mérito, mas em sede de embargo de declaração, julgando por uma composição, houve uma alteração por maioria em sede de embargos e foi deferido, apesar da posição inicial ter sido contrária. A decisão do desembargador de Lermano é uma decisão de caráter liminar, ainda não submetida à questão do pleno. Não sei se essa vai ser a posição sedimentada lá na primeira Câmara. Nós não temos essa posição, não discutimos esse assunto até o momento aqui na terceira, pelo menos não que eu me recorde. A princípio, eu não viria impossibilidade de transferência fora daqueles casos que a lei prevê de forma restrita, no caso de transferência de servidor, mudança de ocupação, que seria uma transferência ex officio e que seria obrigatória. Então, a princípio, uma situação por enfermidade não estaria abarcada pela legislação, como eu disse, a princípio. Entretanto, particularmente entendo por essa possibilidade, que poderia, em casos excepcionais, o judiciário deferir essas transferências, sobretudo tratando-se de instituições particulares. Mas nós devemos observar também o que determina a Lei 9.536, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que ela tem a previsão, não obstante, como disse o advogado aí na sua fala, da decisão do desembargador de Lermano, o artigo 49 tem uma redação expressa. Não sei se poderia, até que ponto podemos desprezar essa redação e criar uma tese que foge completamente do que está previsto no dispositivo. No caso, temos a seguinte redação: instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares para cursos afins, na hipótese de existência de vagas e mediante processo seletivo. Ocorrendo, se for o caso, as transferências, como disse, ex officio na forma do artigo 53 da mesma lei. Nós temos N precedentes aqui, que eu cito no meu voto, Tribunal de Justiça de Alagoas, e aí, ao contrário do que disse o nobre advogado, realmente, nessa posição, os precedentes são majoritários. Tribunal de Justiça de Alagoas, Tribunal de Justiça do Ceará, Tribunal Regional Federal da 5ª Região, inclusive do STJ, do ministro Napoleão Nunes Maia. Este precedente do STJ é de 2020, é um precedente muito antigo a respeito disso. Tem do Tribunal de Justiça de São Paulo, Distrito Federal, inclusive do Supremo, da relatoria do ministro, aqui que ele cita, o ministro precedente do ministro Marco Aurélio, do Pleno, mas é um precedente um tanto antigo, pois é de 2004, mas não tenho conhecimento se o Supremo teria alterado essa posição.
Mas temos aqui também 2 precedentes da nossa Corte. Aqui, ainda de 2018, um precedente, inclusive, de 2013, do desembargador João Rebouças, e um precedente do desembargador Vigílio. Esse precedente do desembargador João Rebouças tem um pouco, o senhor já presidindo a Corte, e ainda é de 2013, desembargador. Então, talvez Vossa Excelência até tenha uma posição diferente hoje. Agora, 2 pontos que me chamaram a atenção para indeferir a liminar, e vou adiantar que mantenho o meu voto nessa situação, mas estou aberto, como disse, porque não vejo a impossibilidade, em situações excepcionais, deferir a transferência. Como disse, senhor presidente, 2 fatos aqui fazem com que eu não mantenha minha posição na presente situação, não obstante que possa até, no julgamento da ação principal, isso possa ser corrigido. O primeiro é a questão do processo seletivo. A lei faz essa exigência. O nobre advogado disse que não foi feito, mas não há comprovação que esse exame seletivo não tenha sido realizado. Apenas a alegação feita, apesar do que entender que talvez essa comprovação de processo seletivo de não ter sido realizada fosse um pouco mais difícil para ser feita pela agravante, mas pelo menos que a tempo hábil tivesse sido apresentada alguma comprovante de requerimento através de e-mail que não existe nos autos. Mas, ainda assim, para mim, o maior, pelo menos essa posição, é a questão dos laudos. Os laudos são de caráter particular. Não existe laudo feito por perícia médica designado pelo Poder Judiciário. Ainda que se diga que haja um excesso de formalismo, é uma situação que estaria, digamos, até fora, como disse, da previsão da Lei de Diretrizes Básicas de Educação. Agora, como disse, e o advogado fez referência a essa posição do desembargador Dilermano de caráter monocrático e a essa decisão citada pelo nobre advogado do pleno da primeira Câmara Civil. Entretanto, os precedentes demais que tenho conhecimento são em sentido contrário, mas, como disse, não tenho nenhum problema em rever a matéria se algum dos colegas entender que possa ser ultrapassado esses óbices que eu citei agora, nas razões da minha decisão, senhor presidente. E, em breve, como eu entendo a matéria. Poderia fazer só uma observação? Pois não, doutor. Pronto, não, em relação a essa questão do processo seletivo, realmente não foi aberto esse ano e a gente tentou ir lá na universidade fazer esse requerimento administrativo. Quando a gente chega na universidade, eles sequer recebem no protocolo esse pedido administrativo. Inclusive, eu consegui uma decisão negativa de outro processo administrativo e juntei aos autos, que seria uma decisão genérica, porque realmente eles sequer recebem no protocolo, eles se negaram a receber no protocolo. Mas o senhor não tem um e-mail que pudesse ter sido enviado porque o e-mail ele pediria comprovante de recebimento, né, que foi indicado. O senhor não mas a tem... gente tem resposta de outras decisões genéricas já, onde eles negaram de forma administrativa, né? E assim, basicamente, independente Doutor Fábio, eu entendo assim, a questão que o senhor possa alegar, mas vamos apenas como o requerimento é pessoal, a negativa em relação a outros processos, não, pelo menos a meu ver, não surtiria efeito no seu pedido, porque o seu pedido é pessoal, não foi feito em conjunto. Então, eu acho que essa negativa de outro processo não poderia ser feita. Porque, assim, realmente, a gente admite que esse processo de transferência é feito por um processo seletivo quando há disponibilidade de vagas, que eu acho que, no caso, hoje não está havendo, por isso que não abriram esse processo seletivo ainda esse ano. Mas o que a gente está combinando aqui é justamente prevalecer o direito à educação, à saúde, que é um direito constitucional e que deve sobrepor a esse artigo 49 da lei. Então, é isso que a gente está baseando. Inclusive, a gente licença, Vossa Excelência.
realmente a gente já conta com várias decisões. Eu juntei na ação do primeiro grau decisões de primeiro grau, dezenas que já existem, e só li apenas esses 2 precedentes, porque realmente não fui pesquisar mais, porque esses 2 eram os casos idênticos, irmãos gêmeos, que foi essa decisão do desembargador Guilhermano, que há poucos dias, agora, 16 de fevereiro, como do desembargador Expedito, que esse sim foi para a Câmara, já é um acordo, já foi votado, já está pacificado. Tem uma decisão, como eu disse, tem essa decisão liminar do desembargador Guilhermano, e tem a decisão do desembargador Expedito, que foi levada para o plenário da primeira Câmara, em sede de agravo. Mas, como eu disse, também nós temos vários precedentes em sentido contrário, precedentes mais antigos. E os 2 outros precedentes que eu fiz a referência, que foi, inclusive, os precedentes que o senhor citou na sua petição, e eu tive o cuidado de olhar o processo. Tinha esse da segunda Câmara, que, como eu disse, ela foi revista em sede de embargo de declaração, quando alterou a composição, e um que não foi objeto de recurso. Mas, como eu disse, e deixei bem claro, a minha posição, no momento, ela é de acordo com a maioria do que eu encontrei. Mas não tenho nenhum problema em rever a minha posição, doutor Flávio. Acho que, inclusive, pode ser feito em situações excepcionais. Mas, como eu disse, os 2 óbitos que eu vejo no presente momento, ainda que ultrapassássemos o pedido, o fato de que a universidade não ter determinado não ter aberto o processo seletivo, e aí eu acho que Vossa Excelência até teria uma certa dificuldade de fazer prova negativa nessa situação, e poderíamos acolher essas negativas de outros pedidos feitos de caráter semelhante. Aqui é porque, pelo menos para mim, os laudos apresentados da comprovação da problema de saúde são laudos de caráter particular, não houve nenhuma perícia designada, nem ou qualquer junta médica numa situação. Essa liminar, inclusive, eu acho que ela teria caráter satisfativo. Eu não sei se deferir, ela poderia ser voltar atrás, até porque o prejuízo em caso de deferimento para voltar seria até maior, então não teria como deferir uma liminar dessa e voltar atrás, ela teria até o caráter satisfativo. Por isso que, a meu ver, eu precisaria de uma certa distância a mais para provocar, me posicionar de forma contrária. Mas, como eu disse, não tenho nenhum problema em rever esse posicionamento. Se o desembargador João Rebouças, a doutora Maria Neis, quiser pedir vista para examinar melhor as colocações, eu até ficaria até mais confortável, que poderia até ter mais tempo para ver essas outras posições que foram adotadas aí pela primeira Câmara, principalmente no processo do desembargador Expedito, para ver o processo que tem lá, se as semelhanças que guardam com o daqui. O desembargador Guilhermano, como disse, é uma posição de caráter liminar, mas talvez até seguindo o precedente que o desembargador Expedito lá da primeira Câmara. Mas, como disse, a matéria nas outras câmaras, principalmente na nossa, que já não é um precedente muito recente, ressalto novamente, em sentido contrário. Mas até aconselharia que os colegas pedissem vista do processo para dar um examinado. Excelência, desculpe até a insistência, porque quando a gente fala, como eu já expliquei lá atrás, essa questão de, independente desse processo seletivo ter sido aberto ou não, o que está em jogo aqui é a questão da urgência. Ela está perdendo aula e está prestes a fechar. Hoje aqui vai ser o último dia dela, vai ser o que vai decidir a vida dela, o sonho de ser médica está aqui. Então, assim, ela não tem tempo para esperar, porque se ela tivesse em condições de estar indo para a faculdade, de viajar, de dirigir, então ela estaria esperando abrir esse processo seletivo normal, mas é a urgência, o caso. A gente juntou vários laudos médicos, de médicos renomados aqui de Natal, com CRM, com CID da doença, está tudo específico. A gente entrou com um pedido de liminar, não tinha tempo nem de pedir uma perícia. Então, sempre a gente foi pedindo liminar justamente pela urgência. O senhor sabe que a gente já pediu para despachar com o senhor uma vez, inclusive ela falou também, para explicar a situação.
Então, realmente, eu peço até desculpa por essa insistência que eu estou tendo, porque realmente é um caso que eu conheço e é uma questão humanitária mesmo. Não estou nem falando aqui da questão processual nem direito. Mas obrigado aí pela... Desembargador Amilcar, estava analisando o processo, inclusive olhando aqui o precedente da minha relatoria, isso que Vossa Excelência disse é uma liminar de caráter satisfativo. Nós estamos aqui tratando num agravo de instrumento. O ilustre advogado falou que ela é matriculada em João Pessoa. Será que João Pessoa não tem hospital e médico e tratamento compatível com o de Natal? Porque senão a universidade tem vaga, isso é coisa que vai ficar para a ação principal. Tem vaga no curso, por exemplo, o curso é planejado e programado para ter 100 alunos. Principalmente o curso de medicina, que é um curso que tem muita, vamos dizer assim, aula prática. E você vai colocar mais alunos do que aquele planejado pela universidade, pelo curso, pela coordenação do curso de medicina. Se alega um problema de saúde. Será que João Pessoa tem ou não hospital e médico capacitado para tratar essa aluna lá, frequentando o curso de medicina em João Pessoa e ter o tratamento médico adequado, sem estar necessidade dela estar em BR para ir e para voltar? Então, são coisas assim que eu acho que são discussões que vai para a ação principal. Isso não é discussão para agravo de instrumento. Posso fazer só uma observação também? Sim, pode fazer, sim. É o seguinte, a autora, ela reside aqui em Natal, todo o seu núcleo familiar é aqui em Natal, inclusive os médicos de sua confiança, ela vem fazendo esse tratamento há vários anos, só com um médico de sua confiança aqui de Natal, e que agora agravou-se o seu quadro, ela já vem cursando há algum tempo nessa rotina, só que o quadro dela teve agravado agora, no seu limite, então não tem como ela mudar toda uma estrutura familiar para João Pessoa, procurar outros médicos lá, onde ela já vem sendo acompanhada aqui há vários anos. E em relação à instituição RE, eu posso confirmar que todas as transferências que foram concedidas até hoje, eles receberam de braços abertos, sem colocar nenhuma objeção, pelo contrário. Eu tenho acompanhado, inclusive, já ajuizei outras ações nesse sentido, já que tivemos êxito também, e estou falando com conhecimento. Eu acho que a discussão em sede principal é preciso que se debruce mais aprofundado, mas em sede de agravo... Eu só insistiria por conta da urgência, porque ela não tem tempo, ela vai ter que trancar o curso, ou senão vai ser reprovada por falta. Eu acompanho o relator, é um entendimento que eu acho que tem que ser em sede de ação principal. Embargadora Neise. Presidente, eu peço venha para pedir vista do processo. Pronto, bom. Com certeza. É bom dar Vamos aguardar o voto vista de Vossa Excelência. Por que Vossa Excelência traga agora alguma coisa aqui. Apenas para alertar o Dr. Flauber, nós temos precedentes agora TRF da quinta geração, com situações extremamente graves, com pessoas com um filho portador de aspecto autista e que foi indeferido pelo TRF, em situação extremamente grave e urgente, exatamente se baseando no disposto do artigo 49 da Lei de Diretrizes Básicas de Educação. Essa interpretação que tem sido dada pela primeira Câmara, aqui nesses dois precedentes que o senhor citou, do desembargador Expedito e do desembargador de Lermano em caráter liminar, que eu não sei se vai ser mantido ou não, quando for julgado lá na primeira Câmara, elas estão sendo precedentes numa linha nova da maioria da jurisprudência. A maioria da jurisprudência não tem admitido esse tipo de transferência nessas circunstâncias. Mas, como eu disse a Vossa Excelência, eu não estou fechado a esse tipo de raciocínio. Agora, assim, como é uma posição contrária à maioria jurisprudencial, a gente precisa de ter um subsídio mais forte para isso. Ainda que, vamos dizer, a gente possa ultrapassar a questão do requerimento do exame seletivo, que Vossa Excelência disse que a faculdade sequer aceita receber a petição, mas pelo menos outras situações básicas. Mas acredito que possamos, se não agora, em outro momento, achar uma solução para isso.
Então, vamos aguardar o voto vista da desembargadora Neise. Tá, ok? Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Aqui, pela relação que foi enviada, esgotou, né, Luciana? Isso, desembargador. O desembargador Cláudio concluiu a sessão lá agora, terminou a sessão da primeira, ele deve estar entrando. Ok. Então, vamos aguardar aqui um pouquinho, porque tem esses... Seria... Qual são os dois, Luciana? Seria o 21 e o 111. Ok. Que tem sustentação oral, né? Porque tem outros que têm impedimento também, mas não tem sustentação oral. Isso. E tem também o de doutora Berenice. Mas a doutora Berenice precisa da participação dela, não é isso? Eu acho que ela vai entrar, desembargador. Certo. Doutora Berenice, o desembargador Amaury, ele não funcionou no processo. Isso. Inicialmente no julgamento. Aí houve o pedido de vista do desembargador João Rebouças. Aí a doutora Neise participa do julgamento desse processo? Ela tem algum impedimento ou suspeição? Eu acredito que eu participo, Excelência. Participo. Porque na época só houve o pedido de vista do desembargador João Rebouças, né? Eu não participava do julgamento do processo porque eu não compunha a Câmara inicial à época. Havia o voto, como era da relatoria do gabinete do desembargador Amaury, os votantes eram a doutora Berenice, o desembargador João Rebouças e Vossa Excelência. Eu aguardei, eu acredito que estou aguardando o voto vista. Doutora Neise já votou nesse processo, acompanhando. Isso. Doutora Berenice. Relatora. Isso. Senhor presidente, bom dia. Fala Sebastião Leite, advogado. Bom dia. Aí, doutor Cláudio, seja bem-vindo, doutor Cláudio Santos. Prazer. Senhor presidente, à disposição, se Vossa Excelência puder, dentro do possível, aí, priorizar. Vamos sim, é rápido, vamos agilizar. Estou à sua disposição. Diga, doutor Sebastião. Tem um processo que eu sou parte, da relatoria da desembargadora Neise, que precisava convocar um terceiro desembargador, porque Vossa Excelência não despacha nos meus processos, porque meu irmão trabalha com o senhor. Desembargador Amilcar firmou suspeição neste processo e nós precisaríamos convocar um terceiro julgador. No caso, teria só foi convocado o desembargador Cláudio Santos, só tem dois, não vai ter quórum para julgar esse processo. Porque o desembargador Amaury não está presente. O Amaury está de férias. Aí, deixa eu... Vamos prosseguir, porque o desembargador, isso aí não tem código para julgamento do processo. E o demais guardando o desembargador Cláudio. Perfeito. Tá bom. Ok. Muito obrigado, senhores. Ok, obrigado. Vamos para o 21 da pauta, chamando o 21. Esse processo, o desembargador Cláudio participa, é da minha relatoria, um agravo de instrumento. Está escrito o doutor Esdras Dantas de Souza, fala pela parte agravante. Doutor Esdras. Bom dia, eu estou... Bom dia. Pois não, estou... Obrigado. Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos, está com a palavra. Senhores desembargadores, senhor presidente, senhores desembargadores, eminentes representantes do Ministério Público, eu pedi a palavra para destacar nesse processo alguns pontos relevantes para o seu julgamento. Trata o presente agravo de instrumento de pedido que se reforme a decisão de primeiro grau. O objetivo é reverter a decisão do juiz de primeiro grau que suspendeu a partilha de bens do casal adquiridos com esforço comum e na constância do casamento celebrado pelo regime da comunhão parcial de bens. Sua Excelência fundamentou a sua decisão alegando que parcela desses bens a serem partilhados, ele suspendeu por prazo longo esse julgamento da partilha, alegando que parcela desses bens, e tão somente parcelas desses bens, foi comprometida pelo casal divorciado em acordo de
colaboração premiada firmados pelo Ministério Público Federal, envolvendo 3 ações penais na Justiça Federal. E disse também a decisão que a partilha somente deverá ter prosseguimento mediante a juntada das respectivas certidões de trânsito em julgado dessas referidas ações. Senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, essa decisão da TAVENE, na prática, ela desconsidera totalmente esse acordo de Israel. Como é que o acordo está dependendo exatamente dessa partilha para que a agravante possa cumprir a sua obrigação nos acordos firmados com o Ministério Público. Ora, se não houver essa partilha, inviabiliza completamente o acordo, quer dizer, a decisão criou um entrave muito grande, né? E essa partilha também está prejudicando muito a mulher, no caso, a agravante, porque os bens estão sendo usufruídos pelo agravado e ela não pode fazer absolutamente nada sem que possa ser decretada uma partilha que se pede que seja a partilha legal, 50% para cada um. Nós não queremos nenhum benefício a mais do que diz a lei. Então, o propósito desse agravo é pedir a esse egresso tribunal que avalie essa situação. O juiz ele suspendeu o julgamento da partilha até que transitem julgadas ações penais que estão lá aguardando a partilha, porque houve um acordo de colaboração premiada. Então, é uma situação difícil. O desembargador Rebouças já incluiu nesse processo da partilha, né, os valores em dinheiro que estão em poder do agravado, né? É simples, é só o julgamento que se pede, na realidade, que se julgue uma partilha legal de 50% para cada um dos cônjuges do patrimônio adquirido na constância do casamento, com esforço comum, e não se espere que o trânsito em julgado, porque o trânsito em julgado lá das ações penais é impossível. Como é que vai transitar em julgado se aguarda lá o cumprimento da obrigação da agravante para poder entregar os bens que foram comprometidos? Aliás, bens esses que estão todos arrolados, estão todos indisponíveis, quer dizer, não há nenhum prejuízo, né? Não há nenhum risco no julgamento dessa partilha. Pelo contrário, irá resolver definitivamente todos os processos, todas as pendências, porque o divórcio já foi decretado. Só está faltando a partilha de bens. A partilha de bens são bens que pertencem ao casal. Não tem nenhum prejuízo, não vai sofrer nenhum prejuízo. Pelo contrário, vai por fim não só a demanda conjugal, mas também os processos criminais. Então, eu poderia me alongar mais, não pretendo fazê-lo, nem entrar no mérito desse processo. O que se discute aqui é somente a decisão agravada, recorrida, que, no nosso entender, é uma decisão que não precisa permanecer no ordenamento jurídico. Por quê? Porque ela está impedindo, está entravando um acordo de colaboração premiada da agravante. A agravante é essa que está passando necessidades, quer dizer, tem um patrimônio e não pode usufruir desse patrimônio porque não ocorre a partilha de bens e o agravado é que está na administração de todos esses bens. Então, com essas considerações, eu não quero aqui entrar no mérito da discussão do divórcio nem nada. Eu só quero fazer um apelo a vossas excelências para que reverta, que dê provimento a esse recurso, para que esse processo termine,
que seja homologada a partilha, que a agravante possa pegar e cumprir a sua obrigação, que assumiu perante o Ministério Público Federal, que até está em dúvida se vai continuar ou não com esse acordo, porque essa partilha tem inviabilizado completamente o acordo celebrado entre a agravante e o Ministério Público. Com essas considerações, eu peço a Vossas Excelências que conheçam desse agravo e que dê provimento para suspender essa decisão de primeiro grau, que, sem o fundamento dessa decisão, data vênia, só não está protegendo ninguém, só está prejudicando as partes e a prestação jurisdicional do Estado. Com essas considerações, eu encerro e agradeço a Vossas Excelências, por ter me ouvido neste momento. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Realmente, quando eu li esse agravo de instrumento, eu fiquei uma certa dúvida sobre essa partilha, da continuidade ou não da partilha. Em face da tramitação desses processos na Justiça Federal e da possibilidade desses processos e desse acordo refletir nos bens do casal. E feita e concretizada a partilha, qual seria aquele que iria, vamos dizer assim, com a quinhão dos bens, iria ser onerado com essa decisão da Justiça Federal nessa colaboração premiada que está tramitando no Ministério Público Federal. Eu fiquei aí, fui olhar o que diz o artigo 315 do Código de Processo Civil, que diz que se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se produzir a justiça criminal. Fiquei realmente, estou aqui aberto a ouvir a opinião dos colegas. Diga, desembargador Cláudio. Pois não. Eu tenho dificuldade de acessar a esta Câmara, Câmara Civil. Aqui no meu tem muita dificuldade. Estou falando com o meu telefone celular. Estou observando. Eu vi os votos e tal, mas estou esquecido das partes. Foram tantos processos, tanta defesa do país. Luciana, diga as partes aí para o desembargador Cláudio, por gentileza. É Jeane Alves de Oliveira e Silva, José Lino da Silva. José Lino da Silva e Jeane Alves de Oliveira e Silva. Eu funciono. Então, eu estou aqui com essas preocupações, estou aberto aqui cito algumas decisões, e cito aqui também doutrina. Excelência, Vossa Excelência me permite só um acréscimo para talvez contribuir. Só para dizer que o que está em jogo é só a colaboração premiada, ela foi oferecida apenas uma pequena parte dos bens. O patrimônio do casal é muito maior, por isso que não haverá nenhum prejuízo ao Ministério Público, e, aliás, todos os bens estão disponíveis, quer dizer, não há risco nenhum, que a gente só quer cumprir é a obrigação com o Ministério Público, só isso. Ok, obrigado. Diga, desembargador Cláudio. Houve uma ação há alguns anos, na primeira Câmara Civil entre essas partes. Será que não há pendência? Não sei. Não há. Não há nenhuma pendência. O que existe é prevenção. É prevenção que eu fui relator da ação na primeira Câmara e fiz até uma audiência de instrução lá, de conciliação. Pode ser analisar isso. Vossa Excelência quer pedir vista, quer examinar isso? Não. Você está mantendo a indisponibilidade? Estou. Então, eu estou acompanhando você. Você tem que resolver esse problema lá dos bens que deu garantia lá na ação penal. Desembargador Amilcar. Sem divergência, senhor presidente. Também acompanho.
Deve ser proclamado aqui conhecimento e desprovimento do recurso. A unanimidade é um incidente, é um agravo do instrumento da ação principal, a gente pode reexaminar com mais profundidade o tema. Está proclamado, em cima do voto do relator. E tem o 111, não é isso, Luciana? Isso mesmo, Essas questões, senhor presidente, precisam ser resolvidas de forma mais adequada pela informática. É isso, concordo. Processo aqui no terminal. Eu tenho dois terminais, aí for convocado por uma Câmara, li esse voto aí, votei. Agora, por exemplo, eu queria ter acesso aos dados do processo, não tenho. Como é que eu posso ter um processo desse? É verdade. Eu também vejo essa dificuldade quando sou convocado também. Atividade porque o PJE, ele, quando abre o cabeçalho lá, ele manda o nome do processo. Para a gente saber as partes, você tem que abrir o processo. É uma falha do PJE. É uma falha da situação. Na sua Câmara. Na minha Câmara, eu tenho, mas aqui eu não estou acesso à terceira Câmara. É verdade. Porque tem que ter o perfil para poder abrir o processo. Eu acho que os presidentes aí das câmaras, nós todos, devíamos nos reunir com esse pessoal. É preciso. Eu concordo. Seja facilitado e não dificultado. É isso. Porque é verdade. Eu vou convocado para a Câmara Criminal, não tenho acesso à Câmara Criminal. Desse jeito. Aí, por exemplo, acesso em segredo de justiça. Ninguém vê, ninguém. Tem acesso a segredo de justiça. É difícil a gente trabalhar desse jeito. É uma realidade. Realmente precisa que a informática supere essas dificuldades a nível de PJE. Principalmente de convocação, em caso de convocação. Isso. Então, o 111 da pauta é a apelação civil 086-7586. Na minha relatoria está escrito o doutor Leandro Lorenzetti para falar. Vossa Excelência dispõe na forma regimental até de 15 minutos, doutor. Muito obrigado, Excelência. Perfeito. Eu não podia identificar as partes, porque eu estou só vendo as figuras agora, não estou com tudo gravado na cabeça. As partes aqui é Raulino Salles Sobrinho, não é isso? Senhor presidente, a parte apelante é Mara Marina da Costa Sobral. Pronto. E eu estou pelo apelado Raulino Salles Sobrinho. Vossa Excelência está com a palavra. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor desembargador presidente e relator João Rebouças, por meio do qual cumprimento todos os demais julgadores, advogados e serventuários que assistem à sessão. Excelências, o feito originário ele é bastante simples. Se trata de um procedimento de jurisdição voluntária que tem o objetivo tão somente de promover a abertura, registro e cumprimento do testamento particular do senhor Agenor Guilherme Sobral. Os sucessores foram, no caso, o testamento apresentado pelo apelado na condição de representante, testamenteiro. Os sucessores foram intimados e apresentaram algumas impugnações, dentre elas a questão da assinatura do testador, sendo que a assinatura não era dele. Esse processo ele teve uma audiência de instrução em que foram ouvidas, salvo o melhor juízo, 8 testemunhas, uma audiência bastante extensa, e dentre essas 8 testemunhas, 5 delas eram as testemunhas que constam no testamento como testemunhas de sua assinatura e de sua leitura. O artigo 1878 do Código Civil, ele diz que, aspas, se as testemunhas forem contestes sobre o fato da disposição, ou ao menos sobre a sua leitura perante elas, e se reconhecerem as próprias assinaturas, assim como a do testador, o testamento será confirmado. Fecho aspas. Nessa audiência, as 5 testemunhas que assinaram o testamento confirmaram expressamente que os termos que estavam presentes por ocasião da assinatura do testamento, que os termos do documento foram lidos para Agenor Guilherme de Sobral e que este, estando lúcido em suas plenas capacidades mentais, livre de qualquer coação, compreendeu o testamento e o assinou. Os arquivos de mídia estão no processo, com o depoimento de cada uma das partes, cada uma das testemunhas. E veio a sentença, por meio da qual o juiz Acó
observou que, aspas, as testemunhas signatárias do documento ratificaram em depoimento a lucidez do autor da herança à época, bem assim confirmaram que ali estava expressado o desejo do testador. Fecho aspas, e em consonância com o parecer do Ministério Público, deferiu a abertura, registro, arquivamento e consequente cumprimento do testamento particular. A apelação civil interposta pela senhora Mara Sobral tem apenas um ponto. O que foi dito? Foi dito que, aspas, o juízo de piso, sem apreciar o pedido de produção de prova pericial expressamente requerido pelo apelante em julgamento antecipado da lide, proferiu sentença, fecho aspas. Então, suscitou aí uma hipótese de cerceamento de defesa por não ter sido realizada uma prova pericial grafotécnica da assinatura do senhor Agenor. E aqui, excelências, eu quero ressaltar apenas 3 pontos pelos quais o apelado entende que a apelação civil não deve ser provida. A primeira razão, ela remete ao fato de que a apelante teve a oportunidade, após a realização da audiência de instrução, ela teve a oportunidade de requerer a produção de provas. No final da ata de audiência, é consignado o prazo comum de 10 dias para que requeiram o que entender de direito, no caso, para todas as partes. E não houve nenhum requerimento de provas por parte da apelante. Então, com a devida vênia aos entendimentos em sentido diverso, entendo que, se não houve o pedido da produção da prova, não pode haver a configuração de um cerceamento de defesa. A segunda razão, ela é eminentemente processual e se dá pelo fato dos termos do artigo 278 do CPC. Esse artigo, ele diz que a nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber falar a parte nos autos, sob pena de preclusão. E, nesse sentido, após a realização da audiência, a parte apelante apresentou alegações finais. E nessas alegações finais não há nenhum questionamento acerca de nulidade por não ter sido realizada a prova, não há sequer menção ao fato dessa prova, ainda que fosse uma tecnia, não há o pedido dessa produção de prova. Então, assim, trazer essa questão apenas em apelação civil após uma sentença que lhe é desfavorável não é razoável e estaria em contrariedade ao artigo 278 do CPC. A terceira e última razão, excelências, ela tem um viés prático e principiológico. Isso por quê? Qual seria a utilidade da produção da prova grafotécnica? Seria a confirmação ou não confirmação da assinatura de Agenor Guilherme de Sobral em seu testamento. No entanto, se todas as 5 testemunhas que assinaram o documento confirmaram perante o juízo que esse documento foi lido para o senhor Sobral, que ele entendeu, compreendeu, estava lúcido e o assinou, ou seja, eles presenciaram o senhor Agenor assinando o documento, qual seria a grande utilidade de uma prova pericial grafotécnica para confirmar se seria sua assinatura? Afinal de contas, essas testemunhas estavam lá presentes, elas viram o senhor Agenor assinando o testamento. Então, excelências, por todas essas razões, é que o apelado requer que seja desprovida a apelação civil e mantida a sentença incólume em todos os seus termos. Muito obrigado pela atenção e bom dia a todos. Tá, nós também agradecemos. O voto está disponibilizado, eu digo, cito algumas lições doutrinárias e da jurisprudência, mas eu digo na parte que interessa mais ao julgamento, vou tentar também sintetizar, que da atenta leitura do processo, constata que após intimada para tomar ciência do feito e requerer o que for de direito, ID 122.041.76, a parte apelante apresentou impugnação ao testamento alegando a pré-existência de processo de inventário, questionando ainda a autenticidade da assinatura do de cujos, e requeriu a produção de perícia grafotécnica sob a justificativa da necessidade de, abre aspas, aferição da autenticidade da assinatura posta no final do documento de testamento particular, assim como das rubricas consignadas nas 2 primeiras páginas do testamento, que também aparentam divergir da verdadeira rubrica. Fecho aspas. Está no ID 122.04.182. Então, ela, a apelante, quando teve a oportunidade de falar, e pela primeira vez que falou, ela informou ao juiz que tramitava o inventário
e questionou a assinatura do DICUJ e requeriu a produção de perícia grafotécnica. O também herdeiro Julierne Guilherme da Costa apresentou impugnação ao testamento e requeriu também a produção de prova pericial grafotécnica, no ID 122.04.205. Então, da minha modesta visão, entendimento, cito aqui precedentes do Tribunal de Justiça do Paraná, Tribunal de Justiça de São Paulo, de Goiás, Rio Grande do Sul, e havendo esse pedido expresso na primeira oportunidade de produção de provas e o juiz não tendo atendido, está caracterizado o cerceamento de defesa e, por isso, deve ser anulada a sentença, devolvida ao juízo de origem para que ele analise o pedido de produção de prova pericial formulada pela parte, dando prosseguimento ao feito ou proferindo um novo julgamento, incluindo tal análise. É como eu estou votando, colegas, do Amilcar, do Cláudio. Eu não tenho divergência não, senhor presidente. Aqui a perícia grafotécnica me parece necessária, sim. Não obstante as colocações feitas pelo nobre advogado. Desembargador Cláudio. Acompanho Vossa Excelência. Então, está proclamada a unanimidade no termo do voto do relator. Luciano, não tem mais processo de desembargador Cláudio? Com sustentação oral, não, desembargador, mas tenho 4 processos que têm impedimento. Tem o número 1, que tem o impedimento do senhor, que é da Unimed. Tem o número 4, que tem o impedimento de doutora Neise. Tem o número 13, que também tem o impedimento do senhor, que é da Unimed. Viva. E tem o 78, da relatoria do desembargador Amauri, que tem o impedimento da doutora Neise. Ok. Mas então, isso aí depois do doutor Cláudio, o desembargador Cláudio funciona, não é isso? Isso. Senhor, então, eu votar esses processos no sistema e peço licença a Vossa Excelência, só fiquei na sessão. É só o processo da doutora Berenice. Eu acho que Vossa Excelência vai participar desse julgamento também, não é isso? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Viu, do Cláudio, só tem um processo agora, não é isso, Luciana? Que é esse aqui. Isso, desembargador. Pronto. Qual é o da pauta? Qual é o nome da pauta? É o 103 da pauta anterior. É o município de Natal e Diógenes da Cunha Lima e outros. Quem são esses outros, Luciano? Bruno Macedo Dantas, Micarla Araújo de Souza Weber, parece-me, se não me falha a memória. Eu apenas não estamos conseguindo, o sistema do PJE caiu. Aí eu não estou tendo acesso ao mais nada, aos votos nem ao processo. Estou tentando aqui já reiniciar, mas não adianta não. É a conexão com o PJE que não tá conseguindo ser estabelecido. Mas esse aqui eu peguei apenas na relação da pauta. Pode ser que tenha mais alguma outra pessoa, não estou sabendo. Mas pelo que eu tenho aqui, município Natal como apelante, apelado Bruno Macedo Dantas, Diógenes da Cunha Lima, Micarla Araújo de Souza Weber. Presidente, para tornar a questão, eu estou convocado para esse processo. Sim. Eu vou pedir vista do processo porque eu não tenho condições de julgar esse processo. Já foi feita, inclusive, defesa oral. Eu não sei do que se trata. Eu não vou... Isso. Mas boa vontade que eu tenha com a doutora Berenice que está aqui. Não tem problema nenhum. Cláudio, nós não temos tendo acesso. Eu estou sem acesso aqui ao processo e ao voto também, desembargador Amilcar, que eu não já temos. Então eu quero vista para ter acesso ao processo. Ok, está ótimo. E prometo combinar com Vossa Excelência para... Está ótimo, muito bom. Tá certo? Eu peço o vista dos autos do desembargador Cláudio Santos e nós aguardamos o voto vista de Vossa Excelência. Porque, inclusive, tem voto divergente, né? Tem. Então, mais ainda, eu preciso dar uma olhada avagar no processo. Garanto trazer na próxima sessão por videoconferência, de hoje a 15 dias. Tá ok. Posso me retirar, senhor presidente? Pode sim. Então, bom dia a todos, doutora Neise, doutora Luciana, desembargador Amilcar, doutora Berenice, desembargador João Rebouças, com sua... É uma honra, amigo. Um abraço. Sua gentileza, sua lanheza no trato e os advogados presentes e
cumprimentar as mulheres pelo seu dia hoje, né? Eu acho que é todo dia, mas já que tem hoje destacado, vamos comemorar o dia, né? Isso, tá ótimo. Um bom dia a todos, muito obrigado. Obrigado. Tá bom, tchau, Tem então. mais processo na pauta judicial, né, Luciana? Tem mais não, Excelência. Então, vou declarar encerrada a sessão judicial e declarar aberta a administrativa. Na administrativa, nós queremos primeiro registrar o Dia Internacional da Mulher, parabenizando as mulheres pela colaboração que dão ao desenvolvimento da humanidade, aos méritos que todas têm. E aqui, especialmente, quero parabenizar a doutora Neise, a doutora Carla, Luciana e as demais mulheres que estão na sala. Que Deus sempre abençoe com muita saúde, muita paz e muita felicidade. Fazer como disse o desembargador Cláudio Santos, o Dia da Mulher é todo dia. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, mas o Dia da Mulher é todo dia. Parabéns a todas. A presidência quer propor a moção de congratulações à excelentíssima senhora desembargadora Clotilde Alves Madruga pela passagem de seu natalício, ocorrido no dia 3 de março. Todos concordam? Sim, excelência. Também propor moção de congratulações ao excelentíssimo senhor desembargador Oswaldo Cruz pela passagem de seu natalício, que ocorrerá no próximo dia 14 de março do ano em curso. Todos também concordam? E propor uma moção de congratulações ao excelentíssimo senhor doutor João Afonso Moraes por Deus, juiz de direito, que passou aqui 2 anos nesta Câmara e agora está auxiliando a presidência, cujo natalício ocorrerá no próximo dia 28 de março. Todos concordam? Sim. Concordo, excelência. Luciana, tem expediente? Tem não, Excelência. Não. Proposições, desembargador Amilcar. Sem proposição, senhor presidente. Desembargadora Neise. Apenas agradecer as felicitações e desejar a todas nós mulheres muitas bênçãos. Isso. Doutora Carla. Agradeço também as felicitações e o prazer de estar com essa Câmara. Prazer é nosso. Tem mais alguma colocação que queiram se fazer? Então, agradecendo a presença de todos, pedindo a Deus que nos abençoe e nos proteja sempre. Declaro encerrada a presente sessão.